sejam bem-vindos ao nosso 33º Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Vamos começar, claro, agradecendo o nosso patrocinador oficial, que é a Forms. A Forms patrocina o Formcast para dar voz a você, a sua história, para dar voz a você, para dar forma à sua voz. Para você vir aqui contar a sua história e para você que já está aqui contando a sua história, incentivar outras pessoas a um dia estarem aqui com a gente. Se você não segue a gente ainda, já começa a seguir, tá? Tanto aqui quanto lá no Instagram também. Já curte o nosso podcast, porque vai ser incrível. Já aperta ali na setinha e envia para, no mínimo, 10 pessoas, tá? Hoje eu tenho uma convidada extremamente especial, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma instrutora minha. E é com muita honra que eu recebo você aqui hoje, Dai. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é uma honra estar aqui hoje com você. Você sabe que eu amo sua vida, te amo e estou aqui hoje graças a tudo que você nos passa. Ai, que bom. Dai, vamos começar contando um pouquinho da sua história. Como foi a Dai? Como que ela começou nas unhas? Eu iniciei no mundo das unhas com meus 13 para 14 anos de idade. Bem novinha. Bem nova. Atendendo as amigas da minha mãe, né? Minha mãe, na verdade, começou me ensinando como fazer um lixamento. Eu sempre roí unhas, né? Então, assim, antigamente era muito difícil pra gente ter técnicas, né? Não tinha, era muito bem básico, bem cru. E eu comecei atendendo as amigas da minha mãe. Até que um dia, uma das amigas dela, que era uma vizinha minha, Sônia, falou que ia ter um curso de manicure. E ela falou, Dai, você faz unha tão bem. Por que você não se inscreve? Se você quiser, eu vou lá me inscrever com você. A gente faz junto. O que você acha? Olha só. Aí eu falei, vamos lá, vamos fazer. Fui, fiz o curso, continuei com os atendimentos de porta em porta. Eu sempre reunia 4, 5 mulheres, era mais senhoras, né? E ali eu atendia, fazia os meus atendimentos de pé e mão. E assim eu iniciei e só me apaixonei cada vez mais pelas unhas. E foi assim que eu dei início. E depois disso eu não parei mais. Só que aí, nessa época, para a gente poder atender em salões grandes, eles pediam um diploma, né? Por isso que eu fui e me inscrevi, que era na época de eleição, eles davam aqueles cursos gratuitos nos bairros, né? E eu fui e fiz, só que tinha vários outros cursos também, tinha de sobrancelha, depilação, e eu fui e fiz todos. Fiz todos, porque na minha cabeça eu tinha que entender de tudo um pouco. Só que aí, com o curso, eu vi que realmente eu amava trabalhar com unha. De todos, foi o que você mais se identificou? Foi o que eu mais me identifiquei. E desde então, não parei mais. Eu casei muito cedo, né? Casei com 17 anos. Com 19 tive a minha primeira filha. E depois disso, só fui continuando. Comecei a trabalhar no primeiro salão na minha cidade. E como eu falei, eles pediam certificado e eu já tinha. E aí, não parei mais. Como que foi essa transição de manicure para alongamento? Me conta, como que foi seu primeiro curso de alongamento? Por quê? O que te incentivou a ir para a parte do alongamento? Então, porque assim, como eu já fazia pé e mão, na época era muito difícil a gente ter acesso, né, à parte dos alongamentos. Eu comecei assistindo seus vídeos no YouTube, você sempre com cabelão lindo, sempre chamou muita atenção, aquelas unhas todas empoderadas, né? E eu sempre roí unhas, eu tinha muita dificuldade. Então, essa parte das unhas de alongamento me encantava muito. E eu comecei... Uma dor sua, né? Era uma dor minha e eu sentia muito, porque assim, a mulher tem que estar com as unhas bonitas, né? E eu usava aquelas chip que vendiam uns pacotinhos de R$1 lá. Postiça. As postiças, e eu ia, comprava e colava na minha unha, só que ficava indignada, porque na hora que eu tava terminando, finalizando, elas rachavam. Ou se não ia fazer alguma coisa, já caía. E aí, quando eu vi, comecei a assistir os seus vídeos, eu fiquei encantada e falei, não, eu quero fazer um curso. E aí, passado um tempo já trabalhando em salões, né? Eu falei com uma ex-patroa minha que eu tinha muita vontade de fazer um curso de alongamento. E aí ela falou assim, então faz o seguinte, escolhe qual profissional que você quer
que eu vou lá e passo o cartão para você e a gente vai descontando do seu pagamento. Eu falei, sério? Fiquei assim, sem acreditar, né? E aí eu fui lá, escolhi a profissional, fiz o curso. E tanto que no dia que eu fiz o curso, ela falou assim pra mim, menina, você tá escondendo, né? Você já sabe trabalhar com alongamento. Eu falei assim, não, eu só assisto vídeos. Porque assim, quando iniciou, já tinha um valor bem alto. As técnicas, os formatos, era tipo um curso, ensinava só um formato quadrado, né? Era bem básico, assim, e era caro também na época. E aí eu fui, fiz, e eu fiquei assim, apaixonada pelo resultado. E aí a minha ex-patroa me deu a oportunidade de fazer os atendimentos no salão, e eu sempre dei o meu máximo, assim, eu sempre prezei por um acabamento bom, né? E ela me deu a oportunidade e eu consegui atender no espaço que eu estava, trabalhando já com alongamentos. E eu sempre tive clientes de muitos anos que me acompanhavam, né? E as clientes de manicure começaram de manicure a fazer normal. E eu falei assim, vem cá, deixa eu fazer em você. E aí elas falavam assim pra mim, ai, mas não sei. Eu falei, não, deixa, você vai ver, deixa eu fazer só uma vez. E aí eu tenho clientes até hoje que me acompanham. Caramba. E elas deixaram e acreditaram em mim. E desde então eu não parei. E graças a essa ex-patroa que me deu essa oportunidade. E aí eu continuei fazendo mais cursos, né? Tanto que essa professora, essa instrutora que me ensinou, ela falou para mim, Dai, vem trabalhar comigo, menina, você tá escondendo ouro, você já sabe trabalhar com isso. Eu falei assim, não, é porque eu sempre fui muito dedicada, eu sempre tentei dar o meu melhor, né? Focar no acabamento. E aí foi isso. Você chegou no curso e ela já achou que ela já ficou encantada. Porque você já estava assistindo aquilo há tanto tempo que você já entendia muita coisa que ela te ensinava. Porque assim, na verdade, eu já tinha tido um contato com o gel, né? Eu já tinha comprado uns kitzinhos que vendia na época nas casas de cosméticos. Mas, tipo, é totalmente cru, né? Porque quando a gente assiste um vídeo no YouTube, é o básico. Não é você pegar, você já sair atendendo, né? Então, aí ela falou pra mim, você tá me enganando, né? Você já sabia fazer. Eu falei, não, pior que não. É que eu tento sempre dar o meu melhor e foco, porque é uma coisa que saiu do meu bolso, a gente tem que dar valor, né? Lógico. E aí foi isso. Comecei assim. No alongamento. A sua ex-patroa te ajudou muito. Sim. Como que você se sentiu recebendo esse apoio dela? Ai, maravilhoso. É muito bom. Porque é difícil a gente achar pessoas que te dão essa oportunidade. Então, quando você tem uma oportunidade, você tem que abraçar. Você tem que abraçar e dar o seu melhor, porque tudo depende da gente. Tudo vai depender do seu esforço, né? O curso, eu falo que o curso ele vai te dar, eu falo 50%, uns 70%, vamos falar assim. Mas o resto é você, é o seu esforço, a sua dedicação. É você correr atrás. Eu ainda fico com seus primeiros 50, sabia? Né? Porque assim, a gente ensina o que a gente sabe e ali a gente dá o nosso melhor. Mas se você sair dali, se você ficar 30 dias sem treinar, você já esquece, o seu cérebro já esquece 90% de tudo que você aprendeu. Sim. Então, assim, a maior parte é a dedicação mesmo do aluno depois do curso, né? E é o que eu falo também para as minhas alunas, sabe? Vocês têm que acreditar em vocês e dar o seu melhor sempre. Não é ir lá fazer o curso e falar, não, mas olha, a profissional ela não me ensinou tão bem, mas tá aí a sua parte, você fez? Você foi atrás? Porque a sair do curso pega a tia, pega a irmã, pega a mãe. Eu, na minha filha, tadinha, ela tava até falando ainda esses dias, eu ficava até 2, 3 horas da manhã, eu fazia uma mão, aí ela falava, mamãe, e a outra? Minha filha, depois a gente faz a outra. Outro dia. E nisso passava, porque eu tinha que aproveitar aquilo. É igual a autoescola. Se você não pegar, não sair, não começar a praticar, você não vai ter retorno. Não vai ter. Então, tudo depende de você. E eu sempre acreditei que se eu desse o meu melhor, eu corresse atrás, eu ia ter um resultado bom. Mas porque ia depender de mim, não ia ser de ninguém. Não era só o curso. Ela me ensinou o que ela pôde. Mas para mim ter os resultados, eu que tenho que ir atrás, eu que tenho que ir atrás de modelo, eu que tenho que atender e dar o meu melhor a cada dia mais para poder ir tendo resultados melhores. Tá vendo, gente? Não é jogar a responsabilidade em cima do profissional ou do pai, da mãe, do marido que não te apoiou. Verdade. É você. Os nossos sonhos, quem vai realizar eles somos nós. Sim. Se a gente ou então coloca nas mãos de Deus, coitado, tem tanta coisa na mão dele.
Tudo coloca nas mãos Porque de Deus. é fácil, Ele já né? te deu. Ele É já fácil te você deu cruzar tudo. os braços e ficar, ai Deus, mas ó, e aí? Tá, mas e você? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Porque muitas das vezes ele te entregou, tá aqui, ó. Você só precisa pegar e você não vai lá e pega. Aí você tá ali sentado esperando as coisas acontecer, não vai resolver nada. E o curso que você fez, vai passar um dia, vai passar 2, aí esquece. E aí Então, você se perde. E aí você se perde. Como E foi se a frustra, transição? Quando foi que você saiu do salão dessa ex-patroa que te ajudou? Como que foi isso? Então, quando eu saí de lá, na verdade, eu desisti de tudo, né? Teve uma fase, assim, bem louca, que eu desisti, abri mão da carreira e fui morar numa chácara. Você abriu mão porque estava ruim de atendimento? Não, eu sempre tive uma clientela muito grande que me aconteceu? acompanhava, mas era um momento na minha vida, tipo, de casamento, relacionamento, né? E eu tava meio rebelde também. E Você foi seguir seu marido? fui seguir, fomos pra chácara. Ok. E abri mão de tudo. Era uma fase que, sabe quando você também tá um pouco cansada? Sabe? Cansada. E aí é o problema das pessoas não descansarem. Exatamente. A Você gente tá vive... cansado, ao invés de você descansar, você vai lá e faz o quê? Desiste. Desiste. É mais fácil. E eu tava muito cansada e resolvi desistir de tudo. E, na verdade, desisti com a agenda lotada. Só peguei minhas coisas, né? E fui embora. Tipo, amanheceu e anoiteceu e não amanheceu. E fui morar na chácara. E aí, eu tinha já minha maleta com as coisas. Só que aí, nesse intervalo, nesse tempo, eu engravidei da minha bebê mais nova. Só que assim, lá onde eu fui morar, eu continuei ainda. Por mais que eu falei, não quero saber. Só que manicure não consegue ficar sem atender. Não consegue. É porque assim, ó, falta alguma coisinha. Ai, se eu for ali fazer uma cliente, é porque eu compro esse. Sim. Aí, se eu quiser isso assim. Ai, se eu for ali fizer 2 clientes, eu compro isso. Aí acaba que a gente E aí chegou indo. lá, como eu levei minha maleta com as coisas, que eu tinha tudo. Só que aí sempre tem uma pessoa que, ai, você faz unha, não acredito. Não, menina, me atende. E aquilo me deu de novo aquela vontade. Por quê? Eu que sempre trabalhei a vida inteira, sempre fui independente, você não consegue ficar parada. Eu nunca fui de ficar parada. É ruim, né? É muito ruim. Eu fazia adesivo de unha, eu fazia tapete de crochê. Pra falar que passei apertado, hoje em dia passa apertado, eu falo quem quer. Porque com a internet também, ela te entrega tanta coisa, você consegue sim buscar. E eu fazia adesivo de unha, fazia tapete de crochê, vendia os kits para as meninas lá das chácaras lá. Comecei de novo no pé e mão, só que aí eu engravidei da minha filha mais nova. E na minha segunda gestação, eu já tive uma gravidez de alto risco, eu não podia engravidar. E eu engravidei tomando anticoncepcional, né? E aí foi mais uma gestação de alto risco. E aí eu tive que voltar para Campo Grande de novo, com muita dor no coração, porque eu estava já gostando do ambiente que eu estava vivendo, porque eu estava tendo atenção para os meus filhos que eu nunca tive. Porque quando a gente trabalha em salão, a nossa vida é muito corrida. Você, malemar, tem um domingo, né? Para você dar atenção para os seus filhos. E eu estava numa conexão totalmente diferente, assim, da vida que eu tinha. E aí, quando eu descobri a gravidez, e que era de alto risco, eu não podia continuar morando lá, foi muito triste. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei muito animada. Por quê? Eu voltei para Campo Grande, aí tive minha filha, aí fiquei mais uns dias internadas, porque a pressão subiu, me deu uma pré-eclâmpsia pós-parto. Uau. Aí passei muito mal, achei que eu fosse morrer. Aí eu pedia muito para Deus, Deus, me deixa ficar viva para mim poder criar meus filhos. E graças a Deus eu consegui sair do hospital. E aí eu quis voltar com tudo, sabe? Quis voltar com tudo. Falei, não vou parar, vou dar continuidade sim. E nessa fase que eu fiquei na chácara, eu tinha maleta, só que para montar um enxoval da minha filha, eu decidi vender a maleta que eu tinha com os produtos de acrílico, tudo. E aí eu fui... Então, assim, quando eu retornei, tive ela, tudo bonitinho, eu vendi. Então, eu tava sem nada. Sem nada de produto para iniciar. Na gravidez também você não podia trabalhar, né? Não podia. E aí, ganhei ela. E aí, quando eu retornei para Campo Grande, de cara, eu já fui nessa minha ex-patroa e falei para ela... Voltei! E ela, menina, você é doida. Porque, tipo, eu sumi, assim, né? Falei, não quero mais sumir.
E aí eu falei para ela que se ela não tinha uma vaga para mim, e ela falou assim, lógico, eu tenho sim. Mas e aí, você já quer voltar agora? A minha bebê tava com 1 mês só de vida. E eu desesperada, já querendo Trabalhar. Querendo trabalhar. E aí ela falou, Dai, mas pensa bem, a sua bebê tá muito novinha, ela precisa de você, né? Pra amamentar, espera mais um pouquinho. E eu já queria começar, tipo, no outro dia. Louca, desesperada. E foi aí que, nesse caminho, eu descobri que quem está em Campo Grande? Michele Santos e Barbie das Unhas. Ah, meu Deus. E eu fiquei louca. Pensa, tinha acabado de parir, não tinha um produto para voltar. Ela aceitou eu trabalhar lá e eu já queria voltar nas unhas de novo. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí falei com meu esposo, mas assim, como a gente voltou, as condições, nenhuma, né? Não tinha dinheiro para nada. Vocês tiveram que abandonar tudo, né? Abandonar tudo. E aí ela me aceitou de volta. Eu acho que nisso minha bebê já estava com 2 meses. E aí eu vi o curso que a Michele Santos está em Campo Grande. Eu falei, não, meu Deus do céu, eu já sigo ela no YouTube, já vejo todos os vídeos. Eu quero fazer um curso com a Michele, Aí meu marido falou, você tá doida? Como que você vai fazer agora? Aí eu comentei com a ex-patroa, olha, a Michele Santos vai estar em Campo Grande e eu não posso perder essa oportunidade para mim me reerguer, que eu vou estar voltando agora. E eu falei, agora o que eu vou fazer? Aí falei com meu marido, a única coisa que eu tinha era a minha moto. E aí eu peguei e falei pro meu marido, é o seguinte, eu quero vender a moto. Meu Deus. Eu quero vender a moto não é nada. A moto não é nada pra mim. O conhecimento que eu vou aprender ali, quero vender. Ele falou, rapaz, você é louca? Você vai desfazer da moto uma coisa que você vai precisar pra trabalhar, que você vai desfazer? Eu falei, vou, não tem problema. E ele já ficou bravo, por quê? Como que eu ia vender em cima da hora? Ninguém paga o valor da moto. Né? Que nem eu falei, se a moto custa 5, eu ia vender a 3. Mas eu não tava nem ligando. Porque eu ia ter que fazer o curso, ia ter que comprar os produtos para iniciar, porque eu sempre quis trabalhar com produtos bons. E aí, até que ele falou, você é doida. Você é doida. Eu falei, não, pode vender. Conseguiu vender. Peguei o dinheiro, fiz a inscrição, fui pro curso da Michele. Meu Deus, você vendeu sua moto. Vendi. Pra ir pro curso, e fui pro curso. E aí, na hora que eu cheguei lá, nossa, a hora que eu vi a Michele, meu Deus do céu, eu me segurava. Porque era um sonho. Era um sonho estar ali. E é muito... E eu sei que eu sou capaz. E eu fui capaz. Loucura. E aí, a hora que eu vi a Michele com todo aquele carinho, essa pessoa maravilhosa, que sempre trata suas alunas muito bem. Isso que cativa a gente. Me acolheu. E eu não parava de chorar. Você sempre fazia uma oração ali antes. E eu fiquei agradecida por estar ali, não me arrependo até hoje. Faria tudo de novo. Meu Deus. Porque o que é uma moto quando você tem um sonho? Não é nada. São oportunidades na nossa vida que a gente não pode perder. E a pessoa que eu sou hoje é graças também a mim. Eu acreditar em mim. Claro. Por quê? Apoio, muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes. Quando você comenta, fala assim, você é louca. Tipo, vai fazer isso por causa de um curso. O que é um curso? Pra mim não é só um curso. Pra mim é uma oportunidade da gente crescer e buscar e focar no objetivo e nos sonhos que a gente tem. Então, é muito gratificante. E ali foi que eu vi que eu sou capaz de tudo o que eu quiser. Basta eu acreditar em mim. Não importa se outras pessoas não acreditam. Se você acreditar. Eu acreditando, você consegue tudo na sua vida. Lógico, é árduo, né? É sofrido. O processo é duro. É duro, mas vale muito a pena. E eu não me arrependo nem um pingo. Faria tudo de novo. Porque cheguei até aqui hoje, graças a Deus, mas também não desistindo. Eu buscando. Não desistindo. Porque, como eu falei, as pessoas não acreditam na gente, né? Já me falaram, nossa, mas quando você falava, olha, eu vou fazer o curso, eu vou fazer isso. Eu até falei, alguém belisca ela, alguém acorda ela. E hoje eu consegui. Então, assim, é uma luta muito árdua, mas a gente é capaz de tudo nessa vida. Por mais que tem pessoas que não acreditem,
Nós temos que acreditar na gente. É que assim como a gente não tem que colocar os nossos sonhos nas mãos das pessoas esperando que elas realizem, assim como a gente não pode dar esse poder, a gente também não tem que dar o poder para eles de acreditarem ou desacreditarem da gente. É a gente pronto. Assim como eu não preciso deles para realizar meus sonhos, eu também não preciso deles para me criticar e acreditar neles. E a crítica vem, e muito. Vem! Porque no Principalmente momento, dos mais próximos. Sim, porque Vem, é onde você lógico que espera um apoio, que você espera, nossa, você tá certa, vai lá, tenta. Dai, e você sabe que às vezes não é, muitas das vezes, a maioria das vezes não é por maldade. Não. A maioria das vezes as pessoas, elas tentam proteger a gente de se frustrar. Vou te dar um exemplo. Meu pai, eu tenho certeza do amor do meu pai por mim. Uhum. Mas quando eu inventei unhas, quando eu entrei nesse mundo das unhas, ele falava, ai, minha filha, mexe com isso não, vai arrumar um emprego de carteira assinada. Por quê? Porque eu já tinha feito ele desacreditar de mim. Eu já tinha tentado tantas outras coisas que não tinham dado certo, que na cabeça dele, ele não estava me desacreditando, ele estava me protegendo de me frustrar mais uma vez. Não é na maldade, né? Tipo, não tenta. O marido, a obrigação dele é cuidar da casa, é prover a casa. Então, ele acaba que, assim, ele só quer evitar que você gaste dinheiro à toa, porque na cabeça deles, você está gastando dinheiro à toa com curso. Sim, né? Sim. Mas você sabe por que o curso sempre foi tão importante para você? E sempre foi tão claro que você ia sair do curso, você ia fazer sua vida diferente? Porque você fazia. Porque tem gente que curso é marketing em Campo Grande. É só pra em fazer. Campo Grande. Não me recordo agora se foi na sua turma, mas em Campo Grande, eu não sei se você vai lembrar disso. Se foi na sua turma, você vai lembrar. Uma das alunas falou para mim, eu vim aqui, na verdade, não estou nem prestando muita atenção nas unhas, na verdade, eu vim aqui porque fazer curso com você é status, eu vim mais para tirar foto. Isso tinha muito. Ela falou pra mim, na minha cara, eu virei pra ela e falei assim, amor, deixa eu te falar uma coisa, se você queria só tirar foto, por que você me mandou uma mensagem? Você podia ter vindo aqui tirar foto comigo, você não precisava pagar um curso. É porque é mais status, status, mas é né? diferente, é status fazer um curso com você. Eu falei, olha, pois eu vou te falar uma coisa, você tá gastando seu dinheiro à toa, porque se você sai daqui e faz a mesma unha, não adianta nada você ter falado que fez um curso com a Michelle, e ainda... Pra piorar, você ainda leva meu nome pra lama, porque aí não mudou nada, tá tudo do mesmo jeito e fez curso com a Michelle. Então, porque querem só ali pra falar. Eu tive vontade de mandar ele embora do curso. Tão chateada que eu fiquei. Mas eu já ouvi isso. Mas tem muitas. E é por isso que curso é tão importante pra você. Porque você sabia que ali você estava buscando um conhecimento e com aquele conhecimento você podia mudar a sua vida. Sim, eu sempre fiquei focada nisso, entendeu? A oportunidade. E a oportunidade, como eu já te seguia, já acompanhava os seus vídeos, eu falava, gente, pra mim não era só questão de marca, entendeu? É a pessoa que você é. Eu via a sua história, eu via os seus vídeos, eu falava, gente, não é possível. A oportunidade tá aqui, bateu na minha porta, por que eu não vou? Porque pra mim poder viajar, na época eu não ia ter condições, eu ia gastar muito mais. E com a minha filha pequena, sem dinheiro, porque eu tinha acabado de vir da chácara, voltando tudo do zero, estaca zero. Eu falei, não, eu não posso perder essa oportunidade. E eu faria tudo de novo, porque para mim foi um investimento que tudo que eu tô me tornando hoje, por mais árduo que seja, porque falar que é só que a vida da gente são flores é mentira, porque não é. Mentira pura. Né? Não é muito o sofrimento. O processo é dolorido. Sim. É muito sofrimento, é muita luta. É muita luta pra gente dar continuidade e estar vencendo a cada dia. Porque não é só sobre trabalho, nós trabalhamos muito também, muitas vezes. Chico, a TV. Muitas vezes a gente larga a nossa família, entendeu? A gente não vê nossos filhos crescerem. Então, assim, eu faço porque eu amo. E tudo que eu tenho hoje foi através das unhas. Tudo que eu tenho hoje é através das unhas. Quando eu iniciei, a cobrança em cima da gente era muito, porque você tem que ter uma faculdade, você tem que se formar. E eu não quis. Eu nunca eu estudei, terminei meu ensino médio, tudo. Fiz podologia, fiz 1 ano de podologia, não me adaptei. Não fiquei satisfeita, porque a podologia não podia cutipular e eu sou apaixonada em acabamento. Então, falei, não é pra mim, mas aprendi muita coisa. Então, que hoje você usa. Sim. E hoje eu tenho clientes que me seguem, me acompanham há mais de 18 anos, que estão comigo, sabe? Isso é muito gratificante. História, amiga, é uma história linda. Sim. Então, eu posso falar que eu vivo de unhas e eu tô desde os 13 para 14 anos fazendo unha. E eu amo o que eu faço, eu não me arrependo, faria tudo de novo. Como que foi quando você saiu do curso?
Nossa, eu saí de lá assim... Aí você voltou pra sua ex-patroa, né? Voltei pra minha ex-patroa e saí de lá assim com o coração transbordando, com o aprendizado que eu tive e querendo, como eu falei, tive que comprar as coisas tudo de novo. Só que aí fiquei por um tempo lá e tive uma outra proposta em outro lugar, que já haviam me convidado. E eu fui para esse outro lugar, me cederam uma sala, uma mesa, tudo bonitinho, porque a gente sempre quer um cantinho, né? Tem Nossa, salões... principalmente para alongamento. E aí tem salões que você trabalha que, tipo, você tem que ficar... Aqui você atende uma, aí tá precisando da sala, já faz você sair. Isso é chato, você não tem um cantinho para você organizar suas coisas. E aí eu peguei e fui para esse outro lugar, comecei a trabalhar lá e falei para eles que eu queria... E sempre fazendo curso. Depois disso eu não parei mais. Qualquer curso que eu soubesse que ia ter... Mas sempre ainda querendo fazer o da Michelle, né? Acompanhar a Michelle, uma paixão pela Michelle. E sempre falo de você para todas, para as minhas alunas. Porque que nem você falou, não é status, gente. Você tem que se conectar com a pessoa, com a história dela, o que ela viveu também. Porque para nós, mulheres, hoje é muito difícil. Hoje a mulher, ela tá muito independente, então... Sabe que eu tava conversando esses dias com o Uber, sabe? Aconteceu esse final de semana que o carro estragou. E aí, tá eu e o Reinaldo parado lá com o carro estragado. Ele esperando um guincho. Meu cabelo para fazer. Festa da fama. Eu falei, quer saber? Eu vou te deixar aqui, vou pegar. Ele falou, pega um Uber, vai pra casa. Eu falei, não, eu vou pegar um Uber, vou pro salão. Aí, tipo, quando eu postei, deixa ele com o carro lá e o Uber, e o pessoal, tá certo isso? Eu falei, claro que tá certo. Eu vou me cuidar pra ele. Assim como eu cuido dele, quem cuida das roupas dele, quem faz cafezinho para ele sou eu. E ele vai cuidar da parte que cabe ao homem, que é a casa, que é o carro. Eu não tenho por que eu ficar ali cuidando de carro. Só que o problema de hoje é que muitas mulheres querem tomar tanto conta, quer ser tão assim independente, tomar conta do masculino, que para elas tá errado. Que eu tinha que ficar, eu tinha que tomar conta. Só que assim, tá errado até um certo ponto, porque aí na hora de dividir a conta elas não querem. Elas querem achar que elas são independentes, direitos donas, iguais, né? direitos iguais, mas na hora de pagar a conta, que eu acho um absurdo dividir a conta. Ué, se você quer fazer o papel de homem, então por que você não paga a conta? Pra mim é muito claro, ele é homem, moço, não carrega mala não, quem carrega mala é homem, quem carrega peso é homem. Eu faço meu papel de mulher, a função dele é proteger, a minha função é cuidar dele. E pronto. Reciprocidade. E pronto. Só que o problema hoje as mulheres, elas tentaram tanto diminuir os homens, tentaram tanto ser as feministas independentes, que elas estão diminuindo tanto os homens que eles estão deixando de fazer o papel de homem deles, porque quando eles fazem, eles são machistas. Se o cara quiser fazer o papel de homem, ele é machista. Mas aí, na hora de pagar a conta, ela quer dividir a conta. E como é que fica essa história? Aí ele tem que ser o provedor. É direitos iguais só até onde te convém? Não. Eu deixo ele ser o homem da casa e pronto, acabou. E eu cuido da parte fácil, da parte legal. É porque essa independência passa, tipo, a gente começa a querer também, por ser independente, querer exigir muito também deles. Mas tá, e aí, o seu papel? Fazendo? Eu falo até por mim, que eu sou um pouco falha também. Porque, querendo ou não, hoje para você administrar um negócio, para você dar conta de tudo, não é fácil. A gente passa por muita luta. E muitas vezes a gente peca também na parte em casa dos mãe, filhos, sim, entendeu? Como mãe, como esposa. Sim. Então, assim, é fácil a gente falar, querer cobrar também só deles. Bem que hoje o provedor sempre tem que ser o homem. Mas com a independência que as mulheres têm hoje, com a força que nós temos hoje... Tá de um jeito, igual você falou, que nós queremos fazer tudo porque eu sou independente, eu não dependo, e aí quer cobrar deles, mas tá, e aí? E você? Aí? Você tá fazendo o seu? Entendeu? Lá em casa é muito dividido. Tipo, eu não tomo nenhuma decisão sem conversar com o Reinaldo. Tipo, eu sempre fui assim, quando eu quero um negócio, que eu coloco um negócio na cabeça, a minha função é convencer ele, porque fazer sem combinar com ele, sem conversar com ele, não, mas eu vou até convencer, mas... Eu faço, mas é com o sentimento dele. Mas o que acontece? O que é função dele é função dele. O que é função minha é função minha. E eu não misturo as coisas. Tipo, não tem essa de que
eu mando e ele faz. Manda, Não, tem que ser tem os dois, nada né? disso. Somos os dois divididos, um ajudando o outro e tal. E principalmente é muito claro para mim, papel de homem é papel de homem. E papel da mulher é papel da mulher. Papel da mulher é papel da mulher. Se tem coisa para carregar em casa, ele vai carregar. Na hora que a gente desce do avião, quem carrega as malas é ele. Gente, eu acho um absurdo quando eu vejo um casal, a mulher tá carregando a mala pesada e o homem tá carregando a mala de mão. Eu tenho vontade de falar, tá errado, caramba, pega. Mas já tá tão mala. acostumado que já nem nota, né? Mas você percebe, eu vejo, quando tá na esteira, tá os dois aqui se esperando. Na hora que a mulher vê a mala, ela, antes do homem ir, ela já vai lá e já vai pegando. A independência. Menina, pois eu fico lá, ó, quietinha, ó. Esperando. Pega minha mala aí. Por quê? Mas a minha função, eu acordo cedo, todos os dias, mais cedo do que ele, alguns minutos, levanto, me arrumo, vou no banheiro, me arrumo, desço, preparo o café dele, ele desce, ele dorme uns minutinhos a mais. Quando ele desce, o cafezinho dele tá pronto para ele tomar e a gente vai pra academia. Na hora de almoçar, a gente almoça juntos. À tarde, na hora de fazer o lanche dele, eu faço o lanche dele. Se a gente vai assar carne em casa, ele assa carne e eu faço arroz. Sabe? É um conjunto. Não senão tem os dois não vão. essa coisa de querer ser o dono de tudo, mandar em tudo em casa, não funciona. Porque aí depois você fala, meu marido não me ajuda. Eu falo, você deixa ele te ajudar? Você tá deixando? Ou você tá fazendo o papel de homem? Tomando conta de tudo, resolvendo tudo. E aí não adianta querer exigir. Né? Porque se é uma falha sua mesmo, que muitas Entendeu? vezes a gente não olha pra si, só quer cobrar. Né? A gente só quer cobrar. Mas não olha e vê, mas peraí, eu tô fazendo minha parte? Tá fazendo um cafezinho, tá Reciprocidade. levando uma comidinha, muito um negocinho. isso há uns 2 dias, sobre reciprocidade. E é mesmo. Porque a gente, na verdade, fica meio que no automático. A gente tá ali querendo cobrar. E muitas vezes a gente não para e fala, ei, peraí. Mas e você? O que Você tá fazendo isso, isso e isso, mas e sua casa, seus filhos e seu marido? Como que você quer cobrar? Né? Chega uma hora da vida da gente que a gente precisa parar e pensar, né? Porque eu entendo que tem uma época que a gente tem que colocar nossa energia muito focada naquilo ali. Pra eu estar onde eu estou hoje, ter conquistado as coisas que eu conquistei, precisou de um tempo onde eu trabalhasse muito e pedisse à minha família que me compreendesse. Só que agora eu vivo assim, ó, também trabalho muito, mas agora o meu foco é outro. Por mais que a empresa seja muito importante, eu tenho que me dedicar, mas primeiro casa, família, depois a empresa. Porque a gente se perde um pouco também, né? Porque a gente fica no foco ali de querer crescer, querer dar conta de tudo. Só que muitas vezes você quer um apoio e você não vai dar conta de tudo. E aí quando você tem um problema na empresa, Nossa, aí que acabou. acaba. É o problema. Aí acaba. nada pra você tá bom. Então eu tenho comigo algo hoje que é assim, ó, beleza, na empresa tá de cabeça pra baixo, tá um problema. Mas aqui em casa tá tudo certo. Meu relacionamento tá bom, meus filhos estão... A gente tá em comum acordo, tá tudo bem, nosso relacionamento com os meus pais. Pronto, o resto a gente dá um jeito. O resto a gente continua tentando, né? Que Né? vai se alinhando. Voltando, você foi pro espaço novo. Aí fui pro espaço novo e de cara já falei já pro meu patrão, falei, olha, eu tenho um desejo no meu coração que é me formar, ser instrutora e ministrar, dar cursos, porque como eu já estou há 20 e poucos anos trabalhando como manicure, eu sei que eu tenho muito conhecimento e que eu queria transformar vidas, assim como as unhas transformou a minha vida. E aí eu falei pra ele, e aí na época surgiu o curso da Jéssica Vicente, que, nossa, que eu amo ela também. E aí eu falei pra ele, chefe, eu quero muito fazer essa formação. E foi em meia pandemia, foi bem intenso. Ele me apoiou super. Eu fui, fiz a formação com a Michelle, com a Jéssica Vicente. Você vai matar a saudade dela, ela vai estar aqui. Fiz a formação com a Jéssica. E foi também meio triste pra mim, eu não conseguia meio que focar muito na formação, porque meu pai já estava doente nessa época, e deixar ele também em casa com a minha mãe, eu queria dar toda aquela atenção, e eu fiquei até com medo de não conseguir, porque eu chorava muito, já sou muito chorona, quem me conhece já sabe que eu sou muito chorona, mas eu fui, consegui, fiz a formação também, minha família não pôde ir, e muitas vezes a gente se pega muito sozinha também, né? Na jornada. Nessa nossa jornada, a gente sente falta, a gente quer muitas vezes a família perto, o apoio, então é um pouco árduo, mas fui, consegui, fiz a formação com a Jéssica.
Tanto que eu só fui contar que meu pai estava doente depois, né? Porque eu vivia chorando, ela falava, Dai, você tem que se controlar, menina, você chora muito. Mas é porque eu já estava num misto Ela não sabia. De emoções, ela não sabia, só fui contar no final para ela. E aí fiz a primeira formação com a Jéssica. Voltei assim com tudo. E aí eu falei pro meu chefe também que eu queria um espaço para mim poder dar curso. Porque é ruim, pensa, você tá atendendo, muitas vezes eu fechava para ensinar as alunas, eu tava atendendo, aí iam ocupar a sala. Eu com a aluna, eu tinha que levantar, tirar a mesinha, levar para outro lugar. E aquilo foi dando tipo, é um misto de sentimentos. Você fala, poxa vida, a gente já trabalha tanto tempo, a gente busca, e aí no meio de um curso você tem que parar. Não dá. E aí, como ele já sabia, né, que eu tinha essa vontade no meu coração também, que era ter o meu espaço. E aí eu falei pra ele que eu queria, que eu ia sair e que eu ia abrir uma sala pra mim, que eu queria tentar, porque eu queria ensinar. E eu sempre fui muito grata nos lugares que eu passo, sabe? Eu nunca saí com as portas fechadas, nunca briguei com ninguém. Tirando essa parte da loucura aí, que eu só desisti, falei, não quero, tô indo embora. Mas mesmo assim ela te aceitou de volta, porque ela te conhecia. Me conhecia. Então eu sempre sou muito grata aos lugares que eu passo, porque eu aprendo muito. E aí nesse caminho, antes de eu sair e abrir o meu pai já estava doente, e eu recebi uma mensagem no dia que ele tinha acabado de falecer, e eu estava lá no serviço. Falar do meu pai é muito difícil para mim. Eu sofri bastante. Tive depressão. Hoje eu falo que tudo, a pessoa que eu sou, também eu dou graças à minha mãe, sabe? Porque se não fosse a minha mãe para cuidar dos meus filhos, para mim trabalhar, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E aí, quando meu pai faleceu, antes dele falecer, na verdade, o que fez eu tomar a decisão foi porque ele já estava acamado, já, né? Não conseguia andar, dependia da gente para tudo. E aí ele falou para mim, minha filha, o que você tiver que fazer, faça enquanto você pode, enquanto você tem vida. Porque depois que estiver assim, acamado, numa situação que o pai tá, você vai poder fazer o quê? Porque ele sabia que eu tinha vontade já de montar o meu salão. E aquilo foi uma virada de chave para mim, porque me deu forças a não desistir. Porque se eu morrer, você vai levar o quê? Você não vai levar nada. A gente só vai levar o quê? O nosso conhecimento, as coisas boas que você fez pro próximo. Para mim, no meu entender, é isso. E aí ele falou isso para mim. Que eu não tinha que ter medo, que eu tinha que tentar. Porque o não a gente já tem. Aí foi essa virada que ele veio a falecer, eu tive depressão, sofri muito com a perda dele. Porque a gente não aceita, né? A gente é egoísta. Muitas vezes a pessoa tá doente, mas você quer ela ali. Precisava de um descanso, mas você quer ela perto, né? E aí foi que eu tomei a decisão. E eu aluguei minha primeira sala, com o apoio das minhas clientes também. Falei com meu chefe, saí tudo bem, tudo tranquilo. Eles ficaram um pouco chateados, né? Porque eu não queria perder. Porque eu senti sua falta. Mas eu fui e aluguei minha primeira sala. Com 3 meses a sala ficou pequena, não tinha lugar para os clientes entrarem e sentarem. Que bênção. Tive que quebrar contrato, aluguei outra. Fiquei 7 meses, ficou pequeno de novo. E eu sempre entregando tudo a Deus. Meu Deus, será que eu vou? Será que eu pego outro espaço? E fui, peguei outro espaço. Fiquei mais 1 ano, montei a minha equipe. E hoje eu estou onde eu estou, tipo, pela graça de Deus e continuando sem desistir. Falar que é fácil, não eu tô mentindo, não é fácil. São muitas provações, muitas mesmo. Mas eu sigo confiante e acreditando em mim. E que Deus tem um propósito para tudo. E que nós não podemos desistir. Que se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. Não vai ser ninguém, não vai ser pai, não vai ser mãe. Muitas vezes, a gente não vai ter um apoio de quem a gente quer no momento. Mas o que fez eu mudar mesmo foi eu acreditar em mim, sabe? Porque se eu não acreditar em mim, quem vai? Né? E hoje eu consegui, hoje eu estou com a minha filha. Sua filha trabalha com você hoje? Está comigo, estava na recepção. E aí eu sempre tentei colocar ela para as unhas, né? Minha filha, vamos fazer um curso, a mãe te ensina.
Ela, mãe, não quero, eu quero ser delegada. Eu não quero. E eu, menina, pensa, Enquanto você não é tá delegada, aqui. vamos ganhar um dinheirinho. Isso aqui é uma profissão. E eu já tinha até desistido. E aí, do nada, ela falou, mãe, eu quero. Me ensina que eu quero fazer unha. Talvez devido também à minha necessidade, ela vê a nossa demanda. As clientes que sempre que a gente não tem horário, né? Que eu trabalho, Que bênção. hoje eu trabalho bastante, graças a Deus. E aí eu dei um curso para ela e ela já está a todo vapor. E as minhas clientes, que eu tenho cliente de 10, 8, de 18 anos que me acompanham, tudo, Dai, pode colocar ela para mim, pode colocar ela aqui pra fazer minha unha que eu vou falar para você. Então assim, e eu já consegui colocar ela no mundo das unhas também, mas assim, nada forçado, que seja leve. E que ela faça por ela. Exatamente. Ela querendo e não eu forçando. Eu não quero que ela faça nada forçado. Quero apenas que ela cresça comigo mais e mais e ajude a cuidar do que nós temos, que tudo que eu tenho foi através das unhas. Que através das gracinha. unhas. Ela tá com quantos anos, Dó? 19. Que gracinha. 19. E ela até me surpreendeu, porque só dela ver, ela já estava cuticulando assim perfeitamente bem. E eu nem sabia. No dia que eu fui dar o curso para ela, que eu vi o resultado dela, eu falei, menina, você tava me escondendo, então. Você já tava... igual a professora falando. Você tava me escondendo, você já sabia. Você tava me escondendo, então você já sabia. Mãe. Então tá. E aí as minhas clientes, eu fico muito feliz que as clientes também até se emocionam de ver, olha aí, Dai, por quê? Porque ela desde pequena também, ela sempre teve comigo, muitas vezes, quando ficava doente, eu levava. E as clientes que me Conhece acompanham. desde pequena. E também assim, sou muito agradecida por elas, pelas minhas clientes, porque o apoio também, sabe? Que ela sempre nos fortalece com palavras. Muitas são mais que amigas, né? Mais. Que seguem a gente há anos e sabe da nossa história, sabe do nosso esforço, da nossa luta. E elas choram, se emocionam junto comigo. Então, assim, eu vejo que eu tô no caminho certo e eu quero continuar cada dia mais. E na parte dos cursos também, que eu quero transformar vidas, assim como a unha transformou a minha vida. Você sabe o poder que tem uma unha, né, Dai? Sim, e eu amo o que eu faço. Hoje, olha aí, eu já desisti, já voltei. Hoje eu vivo de unhas, tudo que eu tenho. Você falando hoje, a forma como você escolheu os cursos. Você escolhia os cursos pela conexão que você sentia com aquela pessoa. Com a pessoa, porque assim, não é só você ir lá, você pagar e ter um certificado. Eu não faço os cursos pensando no certificado. Eu olho a história dela, o crescimento da pessoa, o carinho que ela tem com as alunas, porque isso é importante também. Não é você ir lá pagar porque que nem eu. Eu antes não tinha condições. Você tem que dar valor. Eu dou valor a cada 10 centavos meu. Porque Cara, você vendeu uma moto. Vendi. Pra pagar um Então, curso. porque é sobre isso. Não é você ir lá e pegar um papel. Tem muitas que fazem só por status mesmo. Sim, infelizmente. Sabe? Só por status, para falar assim, mas eu fiz com a Michelle, eu sou formada, ou eu fiz um curso. Não, gente, não é sobre isso. É você se conectar com a pessoa, você ver a luta dela. E o legal é você falar isso hoje, porque antigamente as pessoas vendiam técnica. Sim, e hoje não. Só que assim, você já estava comprando conexão. Sim. Você já tinha me escolhido pela conexão que você sentia com a minha história. Só que a gente não tinha sido despertado para isso, né? A gente achava que a gente estava escolhendo um curso por causa de uma técnica, que as pessoas compravam por técnica, e você já tinha essa noção. Não. Você tem que se conectar com a pessoa, com a história dela. Hoje, a gente ensina para as meninas, fala, se você não aparecer nas redes sociais, como que as pessoas vão se conectar com você? Um Instagram só de unha, ele não vende. Sim. Você precisa ter uma cara, precisa ter uma conexão. As pessoas compram de pessoas, elas não compram unhas, elas compram pessoas, elas compram momentos que elas vão estar com a gente. E você já teve essa percepção lá atrás, quando você me escolheu, quando escolheu a Gé. Sim. E isso é muito importante, porque você tem que se conectar com a pessoa que você vai fazer o curso. Porque ela tem uma história que ela iniciou. Ela tem uma história que ela também iniciou, não foi fácil. Para ninguém é fácil o começo, né? E é o que eu falo também para as minhas alunas. Tudo depende de vocês, mas essa parte da conexão, não é você ir lá... Um exemplo, valores hoje. Hoje, os valores, você tem de todos os preços para curso, né? Tem todos os preços. E tem pessoas que vai até você, a hora que você fala o valor, ela fala, nossa, mas tudo isso... Mas é que não entende que... Não é só sobre valor.
Não é verdade? Não é só sobre valor. Não, é tudo que eu vivi, tudo que eu conheci, tudo que eu conquistei para hoje te entregar. Exatamente, mas não é todas que vêm dessa forma e tá tudo bem. Mas todos os cursos que eu busquei foi sempre tentar me conectar com a pessoa. A história dela, fala, gente, ela é demais e eu quero ser igual e tô no caminho certo e tem que ser assim. Entendeu? Tem que ser assim. E nessa você veio parar em Goiânia também para fazer a farmácia. Né? E aí, nisso, a Jaque Dias, minha amiga, que eu amo tanto também, que era um anjo também na minha vida, não posso nem falar. A Jaque é um amor, gente, nossa senhora. Me resgata sempre. Ela fala, amiga, cadê você? Acorda, você tá sumindo, cadê? Ela me chama de Alicia, porque ela é meio rebelde, sabe? De manhã ela não é muito de bom dia. E eu, bom dia, amiga. Ela, ai, meu Deus, lá vem você com esse seu bom dia, hein? Ela é toda... É a dominante e a estável juntas. Pelo amor de Deus, nem tomei meu café ainda, não me vem abraçar eu, não. Então ela também é um anjo na minha vida, que eu amo muito. Pra mim ir pra primeira formação foi uma luta e ela, não, você não vai desistir, eu sei. Isso é muito bom, porque ela é instrutora também em Campo Grande. Por mais que nós somos da mesma cidade, a nossa... Uma apoiando a outra. É uma apoiando a outra, não é competição, gente, não é sobre competição. É sobre você se apoiar, ter alguém que fala, não, amiga, ó, eu tô indo, vamos, eu quero você lá, cara, você é merecedora. É isso, é torcer pelo seu próximo. É a união que falta, e não uma falando da outra, né? Então, assim, a Jaque, nossa, não tem o que falar da Jaque. Ela te incentivou. Me incentivou muito, não me deixou desistir, ela sabe da minha história, e eu amo muito a vida dela também. Eu falo que Deus coloca só pessoas maravilhosas no meu caminho. Deus é muito bom. E ela me trouxe até a Formaster, junto com a Michele Santos, que também sou muito grata a você pela sua vida. Eu não me arrependo nem um pouco. Você conecta a gente, sabe? Tipo, não nos deixa desistir, nos fortalece mesmo achando que não. Graças a Deus, mulher, que eu fiz isso, porque você já pensou, você vender uma moto, chegar no curso e eu não te entregar nada? Meu Nossa, Senhor, você gente, me olha a responsabilidade. Imagina você dar e se e você eu queria vende... te abraçar, queria te apertar, porque só eu sabia que você tinha feito pra estar estar ali, né? ali. E você toda carinhosa. E é sobre isso, sabe? Né? Você podia muito bem estar ali, só vou ensinar a técnica e acabou. Nossa Senhora. Então foi isso que me cativou. Nossa, também. eu falo muito que a gente vende sonhos, a gente não vende Sim, não técnica. pode brincar com a vida das pessoas. Porque você imagina, daí você vender sua moto e você chegar lá e eu te tratar não de qualquer ter um jeito. acolhimento, entendeu? Cara, que decepção. Porque você ia nos ficar. acolhe, você nos acolheu. Tanto que na primeira estrutura que eu fiz, você falou, nossa, perfeito. E eu, uau, meu Deus, eu não escolhi errado, é ela mesmo. Faria tudo de novo, Mi. Você é grandiosa, tem um coração gigante e Deus colocou isso na sua vida porque é um propósito, sim, de Deus. Porque você nos fortalece a cada dia. E não tô falando da boca pra fora, porque cada um sabe da sua luta Eu sei das nossas conversas, eu sei. Sim, não é fácil. Eu sei. Pra gente sobreviver nesse mundo de hoje, não é fácil. Eu sei. É muita luta. Eu sei, e eu quero mesmo que isso seja mostrado aqui, que a gente não sente aqui só pra falar de conquistas, mas pra falar mesmo. Eu falo aqui, ó, praticamente todo episódio eu falo, gente, se você tá achando que você vai vir pra cá, vai trabalhar das 8 às 6, vai ser tudo lindo, maravilhoso, vai ter férias 2 vezes ao ano, sua vida vai ser uma maravilha. Mentira. Deixa eu falar pra vocês que hoje eu tô vivendo uns problemas que eu falei assim, ó, semana passada eu falei pro Reinaldo e pro Felipe, falei, se eu passar desse, agora, mulher, ninguém me segura, porque, olha, eu tô nessa. Tem hora que vem uns que a gente fala, se eu passo desse, não tem pra mais ninguém, o mundo é meu, porque tem uns problemas, mas sabe o que acontece? É muito grande. Sabe por que acontece? Os problemas vêm grandes porque Deus já nos preparou pra ele. Eu creio. A gente, ó, vem um probleminha aqui, aí você supera ele, passa por ele, aí você já tá pronto pro próximo passo. Lembra quando a gente jogava videogame, Mario Bros lá? Não vai cada vez dificultando? Assim é o empreendedorismo e as pessoas acham que é o contrário. Que vai começar difícil e vai ficar bom. Não se engane, mulher, não se engane. Hoje eu entendo o lado do empresário e o lado... Do colaborador. Do colaborador. Porque, assim, é fácil quando a gente tá num ponto de ser colaborador, você não entende o empresário, você não entende o patrão.
E hoje... Você só pensa que o patrão tá ganhando rios de dinheiro. Não, tô deixando tantos mil. Não, gente. É muito árduo. É muito árduo. Dai, eu sou muito, extremamente grata por tudo que eu tenho. Tudo. Mas tem dias que passa pela sua cabeça assim, ó. Nossa senhora, lembra quando eu trabalhava lá naquela loja de jeans? Moça, eu chegava lá e fazia o que tinha pra fazer. E eu ia embora e acabou. Os problemas eram do dono. Eu não tinha nada a ver com aquilo mais. Sim. Acabou. E a gente não dá valor. E a gente, tipo... E hoje, fala, meu Deus, eu vou embora pra casa, o problema vai tudo junto, eu vou dormir. Não é? Moça, essa noite eu acordei e eu tava pensando, como que vai ser montada a loja lá no evento? E o que a gente vai levar pra feira? E eu parei, fui no banheiro, falei, Michele, agora não tem feira, tá de madrugada. Michele, agora não tem festa da Formes, tá de madrugada, amanhã cedo você resolve isso, dorme. Nosso psicológico fica, Na minha cabeça, aí eu deitei, minha cabeça começou sangue de Jesus tem poder. Seja bem-vindo ao empreendedorismo. Se Não alguém te falou que vai ser maravilhoso, que mentira, vai ser flores, tá mentindo. Mentira. Cada dia você tem que viver a cada dia. Só que assim, é difícil você não levar. Só que sabe qual que é a parte boa? Na hora que chega uma aluna e fala pra você, eu vendi uma moto e valeu a pena. Você transformou minha vida. Sim, e você é me verdade. abraçou. E é Aqui sobre vale isso mesmo. tudo a pena. É sobre isso. Você não desistir, você ter pessoas, porque você é Michele Santos. Você não tá ali só pra dar um curso pra gente, eu falo por mim. Sempre que eu precisei, tô ali, ai, Mi, ó, você tá ali, você nos dá força, não nos deixa desistir. Hoje você tem quantas pessoas no seu salão? Hoje eu estou só com 3. Você tem noção que você é responsável por sustentar praticamente 3 casas? Sim. Porque o seu negócio é responsável por isso. As pessoas, elas olham os empresários e às vezes não valorizam o empresário, mas elas não param para pensar. São 3 famílias É isso que eu que falo. são sustentadas que eu por falo. causa do seu negócio. Hoje, se eu pensasse assim, eu vou desistir da Formes, eu vou chegar aqui, eu vou dar meus cursos, vou virar palestrante, mas eu vou fechar a Formes. Quantas famílias iam ficar desempregadas? Porque a gente não pensa só na gente. Você pensa no outro que tá ali, que depende de você. A Daiane, por trás do estúdio Daiane Duarte, eu nunca pensei só na Daiane. Eu penso na menina que tá comigo, que ela depende daquilo para levar o sustento para casa dela. Exatamente. Eu penso na da menina da limpeza, que também tá comigo e precisa, depende daquilo ali. Então, a cobrança em cima hoje, em cima de nós, é muito árdua. Eu, Daiane, me cobro muito. Porque nós somos responsáveis pela vida deles que estão ali, depende da gente também. Mas quando você chegar lá em cima, ele vai falar assim, sabe aquela vida que eu coloquei na sua mão? O que você fez com ela? Ah, Senhor, eu dei emprego. E aquela assim, o que você fez com ela? Eu falei, não, Senhor, eu ensinei ela uma profissão. E aquela assim, então é sobre isso. Vai ser difícil? Algumas coisas vão ser mais desafiadoras? Vão. Mas a hora que chegar a nossa hora... Ai, eu tô esperando. A hora que chegar Ansiosa. a nossa hora, ele vai falar, parabéns, você fez tudo bonitinho. Porque a luta é grande, mas eu tenho um Deus maravilhoso e tremendo, e eu sei que entrego tudo nas mãos dele sempre, e creio que é só o começo de muitas bênçãos que ele tem para cada um de nós, para você também. Amém. Porque você nos incentiva, você nos fortalece. E os desafios, eles vêm mesmo, vão vir mesmo, todo mundo, não adianta ninguém querer esconder, se não for na profissão, vai ser em casa, se não for em casa, vai ser... De algum lugar vem, não tem jeito. A vida da gente... Até porque, se a gente viesse aqui só para ser feliz, a gente não ia valorizar nada. Flores. Não, a gente nem ia valorizar. Tem que ser árduo pra gente poder dar valor. É sobre isso. O que você mais ama na profissão de nail designer? Ai, a parte de transformar as unhas delas. É. Nossa, quando eu pego uma unha ruída e eu consigo entregar aquele alongamento impecável, com aquele acabamento impecável, assim, no meu ponto de vista. Que eu sempre tento dar o meu melhor. Nossa, isso é muito gratificante. A hora que eu você vejo vê o sorriso delas. Nossa, Dai, que linda! Aquilo pra mim já me ganha. Por isso que eu amo o que eu faço. Eu amo e eu falo pra elas todos os dias. E você ama a mesa também, né, Dai? Amo. Você ama atender em mesa também. Atendo em mesa. Eu já tentei sair, mas não consigo. Mesma forma do pé e mão. Mas sabe que, às vezes, assim, ó, eu penso assim, ó, que se você fosse profissionalizar para dar só curso, tudo bem, se sair da mesa. Mas sabe que se você tem um salão, eu não sei por que você tem que sair da mesa, sabe? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo, Romeu Felipe. Maior cabeleireiro do Brasil, o maior salão de beleza do mundo é dele.
E ele tá lá, no mínimo, 4 vezes por semana, atendendo das 10 da manhã às 10 da noite, fazendo cabelos. Ele tem não sei quantos cabeleireiros. Mas E ele você tá vai ali. lá e ele tá lá fazendo cabelo, eu porque não- ele ama aquilo, ele vive aquilo. Claro, a agenda dele hoje é um pouco menor de atendimento, porque ele dá curso, porque ele viaja, porque ele tem, com certeza, muitas prioridades para administrar o salão, mas ele tá lá, eu vou lá, eu chego lá, eu faço cabelo lá, eu vejo, ele chega tipo meio-dia, eu já saí de lá 11 horas da noite, ele tava lá finalizando no cabelo. Hoje eu atendo das 7h30 da manhã, eu saio às 8, 9 horas da noite. Quase todos os dias. Tem dia que não tem nem horário para almoço. Graças a Deus, minha agenda é bem lotada. Não pretendo sair do atendimento em mesa. Tanto que quando Mas eu tem que brinco... diminuir também, né? Então, porque aí você não tem vida. Vida. Uhum. E cada dia é mais procura, é mais procura. Então, assim, eu tento... Agora eu tô tentando mudar um pouco pra parte, dividir um pouco os cursos e os atendimentos. Uhum. Às vezes eu até brinco com as clientes. Ó, tô pensando em sair. Elas... Vocês não começam, não. Você não começa, não. Quantos anos te seguindo? Você não tem. Aí eu falo, não, agora tem minha filha. Agora tem minha filha que tá aí. Tô deixando minha sementinha pra você. Mas por quê? Por não dar conta, graças a Deus. Né? Que bom. E o atendimento em mesa, ele é essencial também, né? E eu amo fazer as transformações que eu faço. E é uma conexão que a gente tem também com as clientes, né? Mas assim, eu quero focar um pouco mais nos cursos para ter um pouco mais de qualidade de vida também, sabe? Mais tempo em casa também é Ter necessário. um tempo para os meus filhos, porque o tempo passa tão rápido, né? Muitas vezes no domingo eles ficam tudo louco, ou eu vou pra chácara, ou eu levo eles numa pracinha para passear, porque a gente tem que ter esse momento com eles. Tem. A vida não é só trabalho, só que muitas vezes a gente fica um pouco cega por estar tudo ali atropelado e você tentando fazer o melhor para não desistir, para, né, não desanimar, e a gente peca muitas vezes com a nossa família. E isso é um ponto que eu tô tentando mudar em questão da minha saúde também. E eu nem acredito que eu consegui entrar na academia, nunca priorizei a minha saúde. E 5 e pouco da manhã, eu e minha filha, vamos pra academia, a gente Que malha. gracinha. Dali vai pro salão, e eu comecei em janeiro e tô no foco ainda, graças a Deus. Parabéns. Querendo eliminar aí uns quilinhos. Cuidar um pouco de mim, porque a gente fica muito presa, querendo só cuidar e ver a empresa dá. é essencial, mas... Antes dela vem sua família. Porque se a gente Antes de tudo vem sua adoece, saúde. Porque se você adoece, você não cuida nem da empresa nem da e família. como que a gente vai cuidar deles? Se Não a tem gente não tá jeito. cuidando da gente. Então, eu consegui também essa parte, cuidar um pouquinho de mim. E eu creio que daqui pra frente é só bênçãos, em Amém. nome de Jesus. É isso, amiga. É se cobrar menos, tá? Porque você se cobra muito, Sim. se cobre menos. A gente quer tentar Sabe o que eu abraçar penso, tudo. assim, ó, quando você fala sobre família? A sua família, ela realmente exige e quer ter tempo com você, mas eles não precisam que você esteja ali horas e horas e horas. Eles somente precisam que nos momentos em que você tiver, você esteja verdadeiramente. Hoje eu tenho o hábito de chegar em casa e deixar o celular lá em cima ou em algum lugar. Porque quando você está com o celular na mão, as pessoas estão mandando direct, você está respondendo, as pessoas estão mandando WhatsApp, você está respondendo, então você não está dando atenção. Uhum. Mas a partir do momento que você deixa o celular num lugar, aí você escuta seu filho, aí você olha no olho, aí você ouve Porque sua você mãe, fica um pouco cega, aí você né? dá atenção pro seu marido, entendeu? Então, assim, é desligar naqueles momentos, olhar eles nos olhos mesmo, porque eles se sentem amados, principalmente os filhos, eles se sentem amados quando a gente olha no olho deles, dá Sim. atenção para eles, se importa com o que ele tá contando. E não aqui, ó. Ah, como foi lá na escola, meu filho? Aí ele responde, ele tá te contando um monte de coisa, você, hã? Oi. Nem ouviu, desculpa, né? porque você estava lendo uma mensagem. Entendeu? E Então essa é parte isso, é é tempo de importante. qualidade. Esse tempo de qualidade não precisa ser gigante, ele precisa ter qualidade. Sim. E você E se falou cobrar tudo mesmo. menos. Hoje eu vejo que eu me cobro muito. Por isso que eu acho que essa transição pra mim agora, de cuidar também de mim, fez eu abrir outro leque, sabe? Pra minha vida, assim. Porque como que eu vou cuidar dele se eu não tava cuidando de mim? Que nem eu falei. Falar que é fácil? Não é, gente. Não é fácil. Nada na vida da gente é fácil. É uma luta diária. São muitas cobranças em cima da mulher também hoje, eu falo. Tanto da esposa, quanto da mãe, quanto da empresária. Quando você ainda tem alguém que você pode contar, tá ali naquela conexão com você pra te fortalecer, e quando você tá tudo Não bem, tem. e quando você não tem? Você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que ser a patroa. Por isso é tão importante você ter um mentor, uma pessoa que te inspira, para você Por isso que eu ir tenho a ali- Michelle Santos. para você ir ali naqueles momentos para realmente a pessoa ser uma fonte na sua vida. Você vai lá, Sim. Se conectar com pessoas. Pessoas dependem de pessoas. exatamente. O crescimento, ele não é individual.
Para você crescer, você precisa sim se conectar com pessoas. E aí você vai ali, essencial. busca na fonte e depois transmite para outras pessoas. Você vai ali, busca na fonte. Quando você está só transmitindo, acaba ficando pesado mesmo. Sim. E a Então, cobrança, né? É se cobrar menos, cuidar mesmo da sua saúde, tirar um tempo para você. Nossa, eu tô muito feliz porque eu tô conseguindo. E graças também à minha filha, Dandara. Beijo, filha, mãe te ama. Porque ela que me fortalece. Ela tem 19 anos, mas pra mim, às vezes parece que ela que é minha mãe, sabe? Ela que tá te incentivando aí, ela que né? me coloca no eixo. Que gracinha, sabe? muito bom. Parabéns. Amo ela. E é sobre isso, gente, sobre não desistir. Conta pra gente um conselho que você daria pra alguém que tá começando agora no mundo das unhas e quer se destacar. É focar. Focar no desejo do seu coração. Se é o que você quer, o que você busca mesmo, é sobre não desistir. E focar e buscar, né? Persistir. E, assim, desanimar, impossível. Você sempre vai dar uma desanimada. Vai acontecer. E tá tudo bem. Mas é correr atrás dos seus objetivos, focar no que você quer, procurar se conectar com pessoas boas, e que vai te fortalecer sim, porque hoje a gente tem que ter essa conexão com as pessoas. Isso faz muito, é além, assim, sabe? E é sobre isso, é você buscar se conectar, não desistir. Muitas vezes você vai ouvir muitos nãos. Ah, não, larga a mão, isso aí não é profissão. Ah, não. Não, acredita em você. Se você acreditar em você, tudo você pode. Tudo, tudo. É isso. É sobre isso. Foi uma honra te receber a honra foi aqui, toda minha estar aqui. É muito linda a sua história, muito linda a sua determinação. Saiba que todos os momentos difíceis que a gente passa, eles serão recompensados. Amém, eu com creio. muita graça, muito amor de Deus. Que Ele te ama muito, Ele te cuida. Ai, eu sei. Ele te carrega no colo. Deus é tremendo. Tá. Ele coloca a gente em lugares que a gente nem imagina. Exatamente. Foi uma honra te receber aqui. Oh, Obrigada por ter minha. aceitado meu convite, porque Imagina, você foi é uma honra. bem convidada, né? Foi quase uma intimação. Daiane, Sim. tô te esperando aqui no podcast. Quase desisti, viu, gente? Mas estou aqui. Deus não permitiu. Não, graças a você, que é maravilhosa. Só tenho a agradecer a você, a sua vida, a Deus por colocar você no nosso caminho. Continue sendo essa mulher que inspira tantas mulheres a não desistir. Eu só estou aqui hoje, graças sim a você e a mim, que eu também não desisti. A sua força e a sua determinação. Mas também muito graças a você. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.